O texto é a evolução. A mediunidade que floresce em tua alma é concessão da vida para a regularização dos velhos débitos com a vida. Compulsando o Evangelho de Jesus, nele encontrarás os médiuns vencidos pelos tormentos, buscando um mestre. No entanto, a grande maioria, por ele beneficiada, recuperou a paz íntima, calçando as sandálias do serviço edificante, permanecendo, porém, em vigília até o termo da jornada. Faze o mesmo. Pelo que faças, lentamente sairás do pantanal do desequilíbrio onde o passado te precipitou. Os tormentos de ontem te seguem hoje os passos pela senda da renovação. Tormentos de agora que surgem examinando a robustez de tua fé são convites sóbrios para que te libertes e encontres paz. Para resistires, elege a oração do trabalho como companheira inseparável de tua instrumentalidade mediúnica, para que os tormentos naturais não encontrem acesso à tua mente, nem guarida no teu coração. Mediunidade é filtro espiritual de registros especiais. Opera no bem infatigável em nome do infatigável bem e procura, médium que és, caminhando pelas mesmas vicissitudes por onde os outros jornadeiam, compreender todos, mesmo aqueles que parecem felizes e distantes dos teus recursos de auxílio. Herodíades, a infeliz concubina do tetrarca, dominada por obsessão cruel, fascinou-se pelo Batista e, repudiada, voltou-se contra ele, tornando-se peça principal no seu infamante assassínio. Enquanto o Senhor pregava na sinagoga, um espírito infeliz tomou a boca de um médium atormentado e insultou o mestre, interrogando: que temos contigo? Antes do memorável encontro do Rabi afável, a jovem de Magdala portava obsessores lastimáveis que a vincularam aos compromissos cruéis do sexo. Angustiado, o pai busca o celeste mensageiro para atender o filho perseguido por um espírito que o toma de repente, acalma e o despedaça até esfumar. Judas, embora a conveniência constante com Jesus, guardando investidura medianímica, deixa-se enredar pela sedução das mentes perturbadas do além. Considera a mediunidade como um meio de sublimação. Somente raros médiuns trazem o superior mandato consigo. A quase totalidade, no entanto, o médium falante, cuja boca se enriquece de expressões sublimes, muitas vezes é o coração sensível ligado a compromissos e erros dos quais não se pode libertar. O médium inscrevente, por cujas mãos escorrem os pensamentos divinos, compondo páginas consoladoras, quase sempre caminha sobre sombras de angústias interiores, sem forças para colocar a luz viva do Mestre na mente turbilhonada.
o médium curador que se distende os recursos magnéticos da paz e da saúde e que parece feliz na sua posição socorrista, é invariavelmente a alma em perigo entre as conjunções de adversários impiedosos do mundo espiritual que lhe sitiam a casa íntima, empedrejando-o com sofrimentos de todo jazz. O médium, que enxerga através de percepções especiais e que surge com o abençoado donatário da mediunidade superior, na maioria das vezes tem os olhos perturbados por visões cruéis que retratam os seus dramas íntimos, fugindo de si mesmo, sem forças para continuar. O médium que reflete o pensamento social em acordãos nos tribunais da justiça terrena, ignorando a sua posição de medianeiro entre forças do bem e do mundo dos homens, pode ser um pobre obsediado pelas mentes vigorosas e vingadoras da erraticidade inferior. Esse texto é do livro Dimensões da Verdade, capítulo Médium em Tormentos, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Vamos então, aproveitando essa mensagem que a lição nos traz, fechar os nossos olhos físicos. Vamos abrir os nossos olhos da alma, buscando a figura amorável do nosso amado Mestre Jesus. Que Ele possa, nesses instantes, adentrar aquela porta e vindo em nossa direção, e aqui junto a nós, com os seus braços estendidos por sobre nós, deixando passar aquela energia de amor que só Ele é capaz de trazer, e que nós possamos nesses instantes sentir essa presença amorosa a nos envolver, trazendo-nos a serenidade, a calma e a paz. Que o Wellington, que vai nos falar, possa estar nesses instantes também sendo auxiliado, e que ele possa nos trazer tudo aquilo que ele conseguiu preparar, que sabemos que é do bom e do melhor, e que assim se faça, Senhor, hoje e por todo o sempre. É com você, companheiro. Fique à vontade, você já sabe as normas. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, tudo bem? Como eu já estou tão em casa, sintam-se todos bem-vindos, tá? Meus irmãos, hoje vocês vão participar comigo de um projeto pessoal no qual eu estou tentando inserir as inteligências artificiais dentro do centro, dentro da programação espírita de uma maneira geral. Essa palestra, ela foi toda criada, gerada por IA, e a minha função foi de refinar o que estava. Eu dividi em 3 módulos, porque eu tenho a esperança de ser chamado novamente para dar continuidade. Então hoje a gente vai falar sobre a mediunidade, mas como se todos nós fôssemos iniciantes. Não sabemos, não conhecemos tanto, vamos recordar algumas coisas. O segundo módulo, ele é um módulo intermediário, onde a gente dá uma aprofundada maior sobre o tema. E o terceiro, sim, eu quero pensar que a espiritualidade vai fazer com que todos nós estejamos juntos no primeiro, no segundo, no terceiro. E o terceiro módulo, a gente vai literalmente aprofundar nos caminhos mediúnicos com as bases de Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda, que foi as mensagens que a senhora trouxe, né? Pertinente ao tema. Então eu espero que vocês gostem. Eu quero que, além de vocês absorverem o
conhecimento ou relembrarem aquilo que vocês já saibam, que vocês analisem o aspecto visual das imagens, as cores, as letras, e depois que eu possa ter um feedback. Por quê? Porque isso é um projeto. As IAs estão aí, não tem como a gente sair, vamos então aprender, vamos alimentar essas IAs com informações que possam nos ajudar no nosso trabalho de doutrina, de estudo e de melhoria. Então deixe esse alertinha, absorvam o conteúdo, relembrem aquilo que talvez tenha tempo que a gente não vê e depois me passem esse feedback. Cores, imagens, até o tipo da letra é importante para que eu possa continuar refinando esse trabalho. Dito isso, nosso tema de hoje é basicamente a mediunidade, ou a comunicação com os espíritos. A mensagem ela foi muito elucidativa, onde ela apontou basicamente os benefícios, os, entre aspas, malefícios que a mediunidade pode acarretar. Para a gente começar a pensar em mediunidade, a gente tem que começar a entender basicamente o que Kardec falava sobre isso. Segundo Kardec, que é a base da nossa doutrina, a mediunidade é a faculdade de servir de intermediário entre os espíritos e os homens. É uma capacidade natural e não um dom sobrenatural. Essa definição de Kardec, ela vai muito profundamente em mim. Por que eu falo isso? Porque de uma forma geral, os irmãos que não têm esse contato com o estudo mediúnico, principalmente se os irmãos estão em outras denominações religiosas, quando um fenômeno ocorre, a primeira ideia que se tem é que é algo fora do comum, fora do normal, é algo extraordinário, seja para o bem, seja para o mal. E Kardec vem colocar a gente no nosso devido lugar, voltando sempre o quê? Para a nossa humildade. Falou, olha, não tem nada de sobrenatural. A mediunidade, ela é uma faculdade inapta para todo ser humano. E a ideia é que ela seja comum. Ela não é comum para nós encarnados, meus irmãos, que ainda temos as limitações da carne. Mas no mundo espiritual, a mediunidade é o comum. Muitas vezes, em diversos livros que vocês podem pegar, vocês vão ver que os espíritos deixam claro que eles se comunicam emitindo som apenas por um hábito, porque não necessariamente eles precisam disso, eles podem se comunicar mentalmente. E você vai captar isso. Do lado espiritual, vai ouvir, vai bater um papo mental com o irmão. Então a mediunidade, ela tem que ser descortinada como nosso primeiro objetivo, como algo que seja fora do comum, como algo que seja fora do normal, e que nós passamos a entender que a mediunidade, ela tem que ser vista como algo comum, não só pela questão da divulgação, da transmissão de mensagens, mas até mesmo para que os médiuns possam também serem colocados no seu devido lugar, como pessoas que estão aqui para servir de intermediários. Essa é a ideia, e esse início de Kardec é fantástico. E aí, para deixar a gente ainda mais no nosso ponto, Kardec complementa, porque tem muita gente que fala assim, eu não sou médium. Não, mediunidade, quem tem mediunidade é o Pedro, que está aqui no centro 7 dias por semana, 30 dias por mês. Eu não, eu só venho aqui no centro para tomar meu passe. E olha lá se ainda conseguem me dar esse passe, né? Que é muita coisa. E aí Kardec vem e tira de novo essa cortina diante dos nossos olhos, onde ele diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium.
Onde está isso? Lá nos livros dos médios. Vamos pensar, eu estou vendo muitas mulheres aqui, nada contra os homens, mas eu acho que as mulheres vão entender melhor onde eu quero chegar. Meninas, a maioria de vocês já tem filhos? A maioria tem? Ótimo. Quantas vezes você olhou para o seu filho ou para sua filha e falou assim: meu filho, vai não, com um aperto aqui no coração. E ele foi e deu errado. Ou ele não foi e você soube que algo deu errado. Você não é médium, não? Você está prevendo o futuro sem ser médium? Como é que funciona isso? Vou te dar um outro exemplo. De novo, falando com a ligação, esse elo fantástico que existe entre as mães e seus filhos. Menino caiu, deu aquela raladinha, abre um berreiro. Eu estou com uma sobrinha de 2 anos, meu Deus, que pulmão! Toda vez que eu vejo a saúde pulmonar dela, eu verifico por que eu não quis ter filhos. Caiu aquele chororô, a mãe vai lá e pega. A mãe não faz nada, a mãe abraça, dá um beijinho no machucado, um soprinho e passa. Mas você acabou de aplicar um passo magnético, mãezinha, e você não é médium. Você agora no geral, incluindo nós homens também na brincadeira. Meus irmãos, é aquele sonho que você tem a nítida certeza de que não era um sonho, às vezes um sonho até premonitório, e você vai lá e verifica e acontece, e você estava sendo avisado ou avisando, de alguma forma atuando. Será que você não é médium mesmo? Então entendam que existem graus de desenvolvimento, porém todos somos médiuns, sem exceção. Então não tem um que é melhor que o outro. Não existe uma faculdade mediúnica que é melhor, é maior que a do outro. O que nós temos são graus de trabalho, perseverança, estudo e dedicação. E aí a sua mediunidade vai sendo trabalhada. Eu estava vendo os irmãos aqui que lindamente tocam para a gente iniciar a brincadeira. Pergunta para o nosso irmão que estava tocando o violãozinho se ele conseguiu tirar som na primeira vez que botaram o violão no colo dele. Não. Sai aquele trem abafado. O que ele teve que fazer para conseguir dar essa ajuda espiritual para a gente? Ele teve que se dedicar, teve que ficar lá. Quem toca violão sabe, dói no começo, tem que criar calo. No meu caso, foram muitos anos mexendo com isso, eu perdi até impressão digital dos dedos. Isso é suor. A mediunidade, a mesma coisa. Todos vós sois médiuns. Jesus também deixou isso claro. Para quem gosta de fazer os estudos também baseados no Novo Testamento, o que Jesus falou para os apóstolos? Tende a fé do tamanho de um grão de mostarda e dirás a essa montanha: mova-te daqui para lá, e ela se moverá. Quando Jesus expulsou os espíritos em relação àquela vara de porcos que estava lá, o que Jesus falou para os médiuns? Vocês também têm e podem fazer, eu vos dou a minha autoridade. E vocês ainda dizem que não são médiuns. Se o cara falou, quem sou eu para discordar? Dando prosseguimento, agora que a gente começou a descortinar, eu falei para vocês que existem graus diferentes de mediunidade e também existem tipos de mediunidade diferentes. Para os irmãos que leem mais, que gostam mais de leitura, você tem um livro de quase 400 páginas só sobre isso, os tipos e o funcionamento da mediunidade, que é o livro dos médiuns. Eu selecionei? Não. Eu pedi para Iá selecionar aqui, os tipos de mediunidade mais comuns e que mais aparecem em livros e artigos e reportagens espíritas. Não quer dizer que existam apenas essas,
Nós temos efeito físico, intuitiva, psicográfica e auditiva. Tem um monte, todos nós sabemos, psicofonia, né? Tem uma série de outras, aí um livro inteiro. Mas, como eu te falei, é meu teste, eu estou refinando a IA para que ela trabalhe. As mais citadas são essas. As de efeito físico, e aí foi uma pesquisa extra que eu fiz, ela praticamente hoje não existe. E tem um motivo, meus irmãos. Vocês se lembram qual é o motivo de hoje a gente não ter fenômenos físicos tão frequentes dentro das casas espíritas? O espiritismo não precisa mais. O espiritismo hoje, ele quer que você se mova pelo amor, pela fé, e não mais pela curiosidade, e não mais por ter visto algo que você considerou extraordinário. Porém, historicamente, por que ela aparece aqui? Porque historicamente ela é a mola mestra das mediunidades com a história do espiritismo. Como todo mundo sabe, a gente começa com os casos das irmãs Fox, que faziam o quê? Portas baterem, janelas se fecharem, barulhos aparecerem, correntes arrastando. Dá um salto, vamos para a França, onde inicia-se os processos das mesas girantes, que nada mais eram simples, mesa que simplesmente levantava e girava, super fácil, todo mundo estava acostumado. Naquele momento, meus irmãos, a doutrina espírita precisava do efeito físico, porque nós, e eu digo nós, porque provavelmente estávamos encarnados nesse período, ainda éramos muito materialistas, e nós estávamos vindo justamente naquele processo do iluminismo, onde a ciência passou a ter um papel maior ao longo da cultura humana. Então era muito bacana para uma questão de divulgação doutrinária que houvesse os efeitos físicos, e eles eram intensos. As descrições que nós temos mostram para a gente que esses efeitos eram fantásticos, ao ponto de termos um relato de Chico Xavier em uma reunião mediúnica, em que se foi necessário se fazer essa conexão, Bezerra de Menezes conseguiu ser materializado durante a reunião mediúnica, e pétalas de flores caíram sobre as pessoas que estavam acompanhando, e um cheiro maravilhoso tomou conta de um auditório inteiro. Hoje nós não precisamos mais isso, mas na época era interessante plasmar figuras, plasmar coisas, movimentar as coisas. E tanto é bacana que as mesas girantes se tornaram um evento, e esse evento chamou toda a comunidade científica da época envolvida com o magnetismo, o estudo do magnetismo. Entre eles a gente tinha lá presente Faraday. Quem estudou alguma parte aí da eletricidade sabe que as leis de Faraday dominam a brincadeira. Ele estava lá, por quê? Porque ele achou que o fenômeno era magnético. Mas hoje não, hoje a coisa já deu uma melhorada, não há tanto essa necessidade. E aí a gente tem a intuitiva. Essa, meus irmãos, vai fazer parte da nossa vida enquanto estivermos aqui. Enquanto nós estivermos ligados, conectados com a espiritualidade, nós temos a intuição. Você usa a sua intuição o tempo todo na sua vida, desde a mais tenra infância até a idade adulta mais severa. A maior parte das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, direta ou indiretamente, estão envolvidos com a intuição. Te dou exemplos práticos. Eu vou vender a minha casa, vale a pena? Eu quero comprar uma outra, eu estou tomando uma decisão, eu estou usando meu raciocínio lógico, mas ao mesmo tempo, na hora que você dorme, você, como um bom espírita, você faz as suas preces e pede o quê? Para a espiritualidade ajudar você a iluminar a sua mente para que você possa tomar uma decisão mais acertada. E você chega a essa decisão de forma intuitiva. Então ela é ampla.
As mães, como eu citei, até mesmo, óbvio, os pais também com seus filhos. Não faz assim não, não tá legal. Você tem uma intuição, alguém sopra no seu ouvido, usando uma linguagem mais acessível. Você tem também a psicográfica. Essa foi a que no Brasil fez com que os holofotes voltassem para o Espiritismo, através do nosso irmão Chico Xavier. Através da sua psicografia, nós temos bases doutrinárias hoje para a gente fazer pesquisa, para a gente discutir assuntos. E o que ele fez? Psicografou. Porém, sem desmerecer a psicografia dos livros, eu até acho que a psicografia do Chico Xavier, ela foi muito mais importante para acalentar o coração dos pais, das mães que perderam seus filhos, que perderam seus parentes. Lá debaixo daquele abacateiro onde ele distribuía essas mensagens. Então a psicografia está também muito presente no Brasil. Vocês vão ver com o estudo aprofundado que não tem só um tipo de psicografia. Nós temos mais de um tipo. Mas hoje deixa assim a psicografia como essa transmissão. E aqui a auditiva, onde nós ouvimos o que a espiritualidade tem a nos dizer. E ouvimos, dependendo do seu grau de desenvolvimento mediúnico, eu não falei do seu grau de evolução, uma coisa não está ligada à outra. O seu desenvolvimento mediúnico muitas vezes vai fazer você até achar que você está meio maluquinho, porque você vai escutar tão claramente e você olha para cá, não tem ninguém, olha para cá, não tem ninguém, pronto, é esquizofrenia. E não necessariamente é assim. E a gente vai tratar mais à frente sobre essa questão de esquizofrenia e outras doenças, transtornos mentais relacionados à ação mediúnica. Dando prosseguimento, a gente pode pensar qual é a verdadeira importância, meus irmãos, da mediunidade dentro da nossa doutrina. Será que ela é importante? Será que ela já foi importante? Será que ela ainda é ou será mais importante? Como é que vai funcionar isso? Porque eu acabei de falar para vocês que as mesas girantes vieram na ideia de apresentar o Espiritismo ao mundo. E aí hoje a nossa ideia já não é essa. A nossa ideia é que você venha pelo amor, pelo conhecimento. Até mesmo aquela frase que se você não vier pelo amor, você vier pela dor, ela tem perdido força dentro da ideia do que o Espiritismo se propõe. A gente quer que você venha porque você ama o seu próximo. Você quer amar o seu próximo. Mas olha isso. Primeira coisa, a comunicação. A importância da mediunidade ainda é muito grande na nossa doutrina. Eu não sei essa casa, mas eu conheço casas espíritas em que o diretor da casa, espiritualmente falando, ele participa de algumas reuniões administrativas. O médium incorpora e ele dá as suas opiniões, as suas orientações sobre a tomada de algumas decisões. É obrigatório que seja assim? Não, estou falando que eu conheço casas que têm isso. Da mesma forma, espíritos que precisam de ajuda, e eu falo espíritos no geral, encarnados e desencarnados, também participam de reuniões mediúnicas, onde a maneira que ele tem para mostrar o que ele está precisando é através da mediunidade, é através da comunicação. Porque um centro espírita sem uma reunião mediúnica, ele não é um centro espírita, ele é uma obra social, como qualquer outra, fazendo bem a quem quer que seja, quem quer que necessite. Mas ele não é um centro, ele é uma obra social. Então a mediunidade ainda é importante para a comunicação dos espíritos. Chegando ainda, a gente tem essa parte que para mim é fantástica, é o consolo.
A mediunidade traz consolo. Mesmo que você não seja um médium que está trabalhando, mas um outro médium está trazendo consolo que pode servir para você. Uma carta, uma mensagem, um abraço, te consola, te traz uma certa tranquilidade. Meus irmãos, eu tenho uma tia que infelizmente perdeu um filho com 21 anos. Infelizmente ele tomou o rumo do suicídio aos 21 anos. Já tem 24 anos que isso aconteceu. A minha tia, e aí é só um relato pessoal, ela nunca mais foi a mesma. Uma tristeza recorrente que não tinha fim. Há um mês atrás, depois de 24 anos, meu primo se comunicou. Ele mandou uma carta. Eu vi a minha tia sorrindo novamente. Eu sei que quando nós estamos em palestra, não faz muito parte do métier você usar experiências da sua vida, mas eu acho que isso mostra a força de uma mensagem mediúnica na consolação. De dentro da minha casa. Olha que fantástico. A mediunidade ela é tão interessante. Vou dar outro exemplo e dessa vez eu vou colocar o Pedro no rolo. Um irmão nosso desencarnou durante a Covid e sem que nós tivéssemos nenhum tipo de comunicação, todos nós do grupo de trabalho com esse irmão nos encontramos no além para nos despedirmos dele. Nós não falamos nada. Um belo dia eu conversei com Pedro, falei: Pedro, eu tive um sonho assim, 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 acordei bem, eu estava com o coração angustiado, mesmo sendo espírita, a partida desse irmão me deixou com um certo desconforto, uma tristeza, nada que eu vá atrapalhar a vida dele, mas me deixou, eu estava precisando, e aquele abraço me fez acordar muito bem no outro dia. O Pedro estava no sonho, Carol estava no sonho e todos nós tivemos o mesmo sonho sem nos falarmos. Consolo. Isso é importante. Olha que coisa massa. Ainda dentro da importância, o aprendizado, e esse aqui é fundamental, porque o nosso objetivo enquanto seres encarnados e desencarnados nesse orbe terrestre é a evolução. E a evolução, ela se dá também pelo aprendizado. E para você desenvolver a sua mediunidade, a sua potencialidade mediúnica, não tem outro, meu amigo. Você tem que sentar, você tem que estudar, você tem que fazer curso, você tem que ouvir palestra, você tem que sair lá da sua casa, vir aqui ver um gordinho falar para você de mediunidade durante 40 minutos. Pelo menos aqui tem ar-condicionado, né? Então eu estou achando que vocês vieram mais pelo ar do que pelo gordinho, porque tá calor pra caramba, né? Mas estou pegando aí, ó, a intuição funcionando, ó. Já estou intuindo isso, né? O ar-condicionado é a chave. Mas o aprendizado é essencial. Um médium sem conhecimento, ele é uma caixa vazia. E o que é pior? Uma caixa vazia, ela é capaz de, dentro dela, desenvolver uma série de coisas ruins. Você vai achar teia de aranha, traça, você vai achar de repente um ninho de rato dentro dela. E aí sim, o médium sem conhecimento, muito provavelmente vai entrar nas raias da loucura, segundo Manuel Filomeno de Miranda. Porque ele não sabe o que está acontecendo comigo. Aliás, com ele escuta uma voz, ele vê do nada, e ele nem é espírito. Eu tive um amigo que procurou atendimento psiquiátrico, porque dentro do ônibus, segundo ele conversou a viagem inteira de 40 minutos aqui do campus, quando a gente era estudante, até lá em Campinas, em horário de pico, com uma senhora, que depois, na hora que eles desceram, o irmão dele, que também era estudante com a gente, falou: bicho, com quem que você estava falando?
Não tinha ninguém dentro do banco com ele. E eles não eram espíritas, eles não vinham de espíritos. Ele ficou preocupado, meus irmãos. Ele procurou um atendimento. Não se repetiu, ou pelo menos eu não fiquei sabendo. Mas se ele fosse um médium estudado, ele teria entendido os sinais. Mas foi interessante, né? Pelo menos ele foi 40 minutos trocando uma ideia com uma irmã que talvez estivesse precisando. Então, fechando, eu acho que todos nós concordamos que a mediunidade ainda é sim algo importante para as casas espíritas, para o espiritismo. Senão a gente vai fazer o quê? Eu vou escrever um livro agora da minha própria cabeça? Ah, não, tem, no meu caso, que adentrei ao espiritismo aos 13 anos, então eu tenho 33 anos de espiritismo, né? Eu entrei dentro dele, não, eu já tenho conhecimento suficiente, eu vou escrever um livro aqui e as casas mediúnicas, não. Eu ainda preciso da chancela. Para isso a gente tem a FEB, né? Para dar a chancela. A mediunidade ainda é importante. Senão, como eu disse antes, a gente deixa de ser um centro espírita e passa a ser uma obra social. Dando seguimento, características do desenvolvimento mediúnico. Como é que eu sei que eu estou me desenvolvendo mediunicamente? O que eu preciso fazer para que esse desenvolvimento mediúnico ocorra, transcorra da melhor forma possível? Primeiro, eu preciso desenvolver a minha sensibilidade. Ah não, mas aqui não, aqui é bruto, igual a pedra. Não, meu irmão, você desenvolve. Não estou dizendo que vai ser de hoje para amanhã. Não estou dizendo que eu sentei hoje numa rocha, amanhã eu saio lapidado com uma escultura. Não, mas existem exercícios para que você desenvolva a sua sensibilidade mediúnica. Você pode procurar a casa, você vai ver que no curso de mediunidade eles vão passar para vocês técnicas. Uma das técnicas, você já experimentou ficar num lugar totalmente isolado de som, fechar os seus olhos e simplesmente se fixar a tentar ouvir os sons que estão te rodeando? Eu gosto de fazer isso com música, principalmente com música clássica. Tentar achar a mínima nota de um daqueles 300 instrumentos que uma orquestra tem. Você está desenvolvendo a sua sensibilidade. Você está aguçando a sua sensibilidade. Você já meditou, meus irmãos? Ah, mas é uma prática budista. Eu não sou budista. Não, meu irmão, a meditação, ela é uma prática benéfica, qualquer um que seja. A ideia é você conseguir esvaziar a sua mente. Você tem que tentar. Você está desenvolvendo a sua sensibilidade. E existe uma série de outras técnicas, mas é importante para que você tenha uma maior percepção das energias e vibrações, e a sua intuição ficar mais aguçada. Meus irmãos, vocês já se arrepiaram com uma música? Olha aí, ó. Está aguçando a sua sensibilidade. Aquelas notas musicais de alguma forma interferiram no seu físico. Outra ideia importante, e essa eu nem preciso falar para vocês, um médium em desenvolvimento, e depois do desenvolvimento, e antes do desenvolvimento, ele tem que ter disciplina. Não foi assim com Chico, o nosso grande expoente? Emmanuel, o que eu preciso fazer para executar essa missão que nos será dada a mim? Primeira coisa, disciplina. Segunda coisa, terceira coisa, se serviu para o Chico, não vai servir para nós? Um médium tem que ser disciplinado. Vou te dar um exemplo do porquê. Eu não sei a prática da casa. Algumas casas têm como prática do desenvolvimento e do trabalho mediúnico
ouvir por psicofonia os espíritos que por acaso são levados até lá. Esse espírito muitas vezes está no estado mental muito transtornado e ele começa a falar, a chorar, a sofrer. E aí você precisa de um médium doutrinador. Meus irmãos, se você não for um cara disciplinado, o espírita vai olhar para você e falar: você mandando eu ter paciência? Você que é o rei da impaciência? Você que não tem disciplina nenhuma, quer que eu tenha disciplina? A palavra funciona, mas o exemplo... Então você tem que ser disciplinado o tempo todo, com os seus estudos, com os seus horários, com as ritualísticas que a casa impõe. Cada casa tem a sua, você tem que chegar mais cedo, tanto tempo, você tem que passar por isso, pelo passe. Cada casa organiza-se da melhor maneira possível, mas você tem que ter a sua disciplina. Todo dia eu vou estudar um capítulo do livro tal. Todo dia eu irei me deitar sabendo que eu aprendi algo novo. Disciplina. Disciplina, disciplina. E não menos importante, paciência. Meus irmãos, são raros os casos do cara que entra pela porta de um centro espírita, senta numa reunião mediúnica e já sai falando, sai psicografando, sai intuindo, sai revelando o quadro. Existe. O espiritismo não é uma ciência exata, mas você tem que ter paciência com o seu desenvolvimento. Você tem que ter paciência, com calma. Eu vou estudando, eu vou fazendo as práticas mediúnicas, eu vou me disciplinando, e ao longo do tempo, eu começo a perceber pequenas mudanças. Não é desesperador. Tem 1 ano que eu venho na reunião mediúnica todo dia, não sinto nenhum arrepio. É você é um ser único. O seu caminho é único. O seu tempo é único. Então, meus irmãos, paciência. Desculpa. Paciência é importante para que você não chute o balde, para que você não interfira. Eu, no começo do desenvolvimento mediúnico, eu dormia. Estava lá no meio da mesa, eu dormia. Simples. Ninguém me chamava a atenção e eu depois ficava muito constrangido sem entender, até eu entender que a minha mediunidade se dava através do sono, porque com o passar do tempo, quando eu acordava, eu tinha lembranças de coisas que me foram ditas. Quando eu adormecia, segundo uma médium vidente que depois pôde me explicar isso, eu me desdobrava e ficava aplicando passes ali do outro lado. Mas eu queria morrer de vergonha, eu não queria voltar na reunião mediúnica, eu dormia. E detalhe, meus irmãos, não riam, mas eu sofro de insônia crônica. Mas era botar o pé na reunião de desenvolvimento mediúnico, segundo os colegas que faziam bullying espiritual comigo, que eu já até ronquei. Mas é bullying, mas é espiritual, é para evolução. Então tenham paciência. Seguindo adiante, o papel do médium. O médium, ele tem todos esses 4 papéis aqui. E você só desempenhará esses papéis se você estiver bem preparado para exercer a sua mediunidade. Você tem o papel de ser o intermediário entre a espiritualidade e os encarnados. Lembrando, o telefone toca de lá para cá. A musiquinha que nós encerramos estava falando isso. O médium, ele é o canal por onde a espiritualidade tem para mandar aquilo que vai ser importante. O médium também é um tradutor. Nem todo mundo vai ouvir. Depois a gente vai pensar
desenvolvimento do objeto em si, vocês vão ver que tem espíritos que se comunicam numa língua que você nunca ouviu, mas o médium que foi designado para aquela função, ele consegue, não sei ainda como, vou deixar aí para as nossas próximas palestras, ele consegue fazer a tradução. Um dos adventos. E você ainda é um instrumento. Então olha o que diz Kardec: o médium serve como um canal, transmitindo a mensagem dos espíritos. Ele deve ser um instrumento passivo e consciente. Sua moralidade influencia na qualidade da comunicação. Vou me ater a esse ponto, importante. Ele tem que ser passivo e consciente. O que significa isso num trabalho mediúnico? Tem ideia? Como assim um médium passivo e ao mesmo tempo consciente? Sim. Passivo ao ponto de não interferir na mensagem que será dada. E ele tem que ser consciente ao ponto de conseguir controlar de repente uma manifestação violenta daquele espírito. Ou, se ele julgar através do seu preparo, ele interromper a comunicação caso ele entenda que aquela comunicação não tem mais a necessidade de acontecer. Então olha que difícil, meus irmãos. Você tem que ao mesmo tempo ser passivo, você não pode interferir naquela mensagem que está sendo transmitida, mas você tem que ser consciente ao ponto de ter que intervir em determinadas ações. Não, Hector, mas a espiritualidade segura. Não, eu já vi uma reunião mediúnica em que um médium saiu com o olho roxo. E era um centro renomado, com médiuns experientes aqui no estado de Goiás, mas naquele dia o médium de incorporação vacilou, o espírito se debateu muito forte e a coleguinha que estava do lado dele tomou uma cotovelada física, viu gente? Física. Então a gente tem que estar atento. Mas isso é um estudo de caso para as próximas. Seguindo adiante, antes de falar qualquer coisa, eu gostaria que vocês olhassem para aquela imagem. O que essa imagem traz para você? Um super-herói forte, bravo, guerreiro, quase lembra até o Superman, né? Mas como é uma IA, ela não pode usar nenhuma imagem já registrada. Por que eu coloquei aquilo ali? Para a gente desmistificar o médium, meus irmãos. O médium ele não é um herói. O médium não é um super-herói. Um médium, por mais desenvolvido que ele seja, por melhor que seja o trabalho mediúnico que ele desempenha, ele não é melhor do que você. E nós, não sei porquê, temos uma ideia de idolatrarmos dependentes dos médiuns. A gente não tem que fazer isso. Aquele médium está no mesmo caminho de evolução que a gente. O máximo que pode ser diferente é que talvez aquele médium ele venha na ideia de ser um missionário da mediunidade. O caminho missionário dele é a mediunidade. Mas ele não o torna melhor do que eu, melhor do que você. Nós não temos que ter idolatria. Eu via no congresso, tinha dia que o coitado do Divaldo tinha que contratar segurança, senão o povo esmagava ele. Gente, que loucura! A obra dele é maravilhosa? Sim. Trouxe muito conhecimento através de suas palestras, dos livros que psicografou? Sim. As obras sociais dele são, nossa, indescritíveis? São. Mas ele é um irmão, ele está encarnado como nós. Por que não deixar o coitadinho respirar? E era idolatria, meus irmãos. Não era uma admiração, era idolatria. Então vamos descortinar essa ideia. É um missionário, não discuto. Mas ele continua sendo, como ele mesmo nos chama, de nosso irmão.
Chico então arrastava multidões. Multidões. Vamos começar a pensar, admirar é diferente de idolatrar. Ele não é um super-humano, ele não é um super-herói, e ele pode sim cometer falhas. Pode. Provavelmente cometeu. E aí, quando a gente pensa nisso, as recomendações aos médicos, novos ou velhos na prática mediúnica, vigilância. Você tem que evitar as influências negativas e as obsessões para manter a mente sã e, obviamente, o corpo sã e desenvolver o seu trabalho mediúnico. 2. Estudo. Meus irmãos, não existe um médium que já sabe de tudo, que tenha estudado tudo, que saiba de tudo. Você tem que aprofundar, você tem que estudar sempre. Ah, mas tem tanto tempo que eu li o livro dos médiuns. Releia, volta, faça igual os nossos irmãos que seguem a Bíblia. Eu conheço irmãos que recitam a Bíblia de cor e salteado, mas na hora que ele quer lá fazer os estudos dele, ele cata a Bíbliazinha dele de novo e volta lá, ó. Nós também temos que ter esse hábito com as nossas obras. E por último, mas não menos importante, a prática do bem. Você tem que praticar o bem. Não adianta apenas ser médium. Essa mediunidade tem que dar consolo, tem que trazer o bem, a paz. E além da mediunidade, meus irmãos, nada te impede de pegar o seu rodo, a sua vassoura e limpar o salão depois da reunião mediúnica. Você não é melhor. Nada te impede, meu irmão, de pegar aí, ó, sair na rua para fazer o trabalho social que a casa desempenha. E nada te impede de fazer o bem dentro do seu lar, dentro da sua família, sendo um exemplo de bondade, de prática do bem, de prática da caridade dentro da sua própria família. Tendo isso para a gente concluir, dentro do horário, ninguém vai brigar comigo. Então, olha lá, para a gente concluir, qual é a ideia? A mediunidade como ponte entre dois mundos. A mediunidade é uma ferramenta valiosa para o nosso crescimento espiritual. Quando utilizada com responsabilidade, ela promove a evolução e a compreensão. Que possamos sempre nos esforçar para aprimorar nossa mediunidade, que possamos utilizá-la para o bem de todos. E meus irmãos, eu acrescento, não se esqueçam, o que de graça vos é dado, de graça vos cede. De graça você tem que ceder. Eu vou abrir uma micro-exceção por uma questão de ser um cara que respeito história e ancestralidade. Alguns cultos de matrizes africanas é obrigatório que você pague para que aquilo aconteça. Nem que seja um pagamento simbólico. Eu não sou contra aqueles que cobram, mas aqueles que extorquem, aí já acho bem ruim, bem complicado. É histórico, é a ancestralidade falando, tá? Mas é aquela história, tem que cobrar? Cobra, mas cobra simbolicamente, não histórico. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado pela acolhida. Espero que vocês saiam daqui melhores do que vocês chegaram, que vocês possam retornar aos lares de vocês com esse pensamento de se desenvolverem mediunicamente, de trabalharem mediunicamente e que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu estou marcando cada carinha aqui. Quando eu voltar para a parte 2 desse mesmo tema, eu quero vê-los aqui novamente. Tá bom? Fiquem todos com Deus, que Jesus acompanhe a todos vocês de volta aos seus lares.